Uma batalha entre humanos e seres de outros planetas, conspiração governamental, espionagem, elementos químicos que não estão na tabela periódica. Alguns ingredientes para um bom filme de ficção científica se encontram na biografia do já falecido pesquisador Philip Schneider. Mistérios Profundos. Em 1979, um grupo de empregados de uma conhecida empresa de engenharia norte-americana, a Morrison Knudsen, foi convocado para a construção de um adicional de uma base militar subterrânea em Dulce, no Novo México, com aproximadamente 2,5 milhas de profundidade. Os homens fizeram 4 buracos que deveriam agora ser alargados e conectados. Phil Schneider era especialista em rochas e tinha a função de analisá-las para se determinar que tipo de explosivo seria melhor para detoná-las. Algum tempo depois, 30 homens começaram a descer em um dos buracos, se deparando com algo terrivelmente extraordinário. Phil possuía o cartão de segurança do mais alto nível, denominado Rhyolite 38, tendo participado da construção das principais bases militares subterrâneas nos Estados Unidos. A de Dulce, a mais profunda, foi a primeira. Sua carreira foi iniciada na Escola de Engenharia, onde se especializou em geologia e engenharia estrutural com aplicações militares e aeroespacial. Nasceu em 23 de abril de 1947, no Hospital Naval de Bethesda, Estados Unidos. Era filho do casal alemão Sally Schneider e Otto Oskar Schneider, um capitão da Marinha norte-americana que trabalhava com medicina nuclear e teria ajudado a projetar o Nautilus, o primeiro submarino nuclear. Mas tudo começou quando Otto Schneider foi capturado pelos norte-americanos, atuando como comandante de um submarino alemão, o Nazi-U-Boot. Foi repatriado para trabalhar na inteligência naval dos Estados Unidos e viria participar de projetos como o da bomba A, da bomba H, do experimento Filadélfia e da Operação Crossroads. Nesta última, foram realizados os primeiros testes nucleares nas Ilhas Bikini em 1946. Oscar teria inventado uma câmera de alta velocidade, com a qual teria tirado fotos dos testes nas quais apareciam UFOs em alta velocidade nas imediações. Para esconder sua história, ele afirmava ter nascido em São Francisco, Califórnia e que sua certidão de nascimento tinha sido perdida no famoso terremoto. Após sua morte, em 1993, algumas cartas de Phil foram achadas no porão de sua casa. Estas cartas trariam a confirmação da verdade sobre seu passado e também confirmariam a existência do experimento Filadélfia. Além de outras revelações, narravam sobre sua participação em autópsias envolvendo membros de sua equipe, em cujos corpos foram encontrados implantes por uma tecnologia desconhecida, possivelmente de origem alienígena. Cerca de 30 homens, incluindo Phil, se encontravam agora numa caverna diante de grandes seres hostis, descritos como extraterrestres do tipo Grace. Do encontro iniciou-se uma verdadeira batalha. Os disparos dos alienígenas saíam de armas que eram como uma caixa fixada em seus corpos. No local havia tinas contendo pedaços de seres humanos e alienígenas, imerso em uma espécie de plasma sanguíneo de gado. Um cenário horripilante. Phil acertou 2 deles e em seguida foi atingido no peito por uma rajada de radiação de cobalto. Mais 40 soldados das forças especiais também desceram para o combate. Foram todos mortos. Do total de 70 homens,
44 soldados e 22 cientistas, apenas 4 sobreviveram. Vida conturbada. A saúde de Phil nunca mais foi a mesma e o episódio deixou algumas sequelas, como um câncer provocado pela radiação, a perda de alguns dedos da mão esquerda e fragmentos de metal no cérebro, além de uma cicatriz da garganta ao umbigo. Porém, 2 anos após o episódio, ele já se encontrava relativamente recuperado, tendo por isto trabalhado ainda em algumas organizações, inclusive na famosa Área 51. Mais tarde surgiriam outros males como osteoporose, dores crônicas na parte inferior das costas e esclerose múltipla crônica e progressiva. Em 1987 casou-se com Cynthia Marie Dreyer Simon. A relação foi conturbada em virtude de dificuldades provocadas por seus problemas de saúde física. Phil tinha uma placa na cabeça, utilizava cadeira de rodas, catéteres, fralda e outros acessórios médicos. Foi agraciado pelo nascimento da filha, Marie Schneider. Phil e mais 7 colegas fundaram um grupo de estudos em ufologia que chegou a publicar algumas edições de uma revista, a Alien Digest. Seus trabalhos começavam a chamar a atenção, quando, em agosto de 1993, um amigo e membro do grupo, Ron Rummel, foi morto num parque em Portland. Disseram que ele teria cometido suicídio com um tiro na boca, mas segundo os detetives havia sangue na mão, porém não na arma, o que só poderia ter ocorrido se ele houvesse limpado a arma depois de morto. Cynthia afirmou que teria sido, provavelmente, esta a principal razão para que Phil desse início ao seu ciclo de mais de 30 palestras principalmente pelo território norte-americano, com o intuito de apresentar informações, até então, confidenciais ao público, algumas de teor surpreendente. Segundo Phil, haveria uma ligação de órgãos governamentais, Forças Armadas e serviços secretos com operações secretas, chamadas Black Ops. Alguns velhos membros do governo sabem tudo sobre os projetos secretos e fizeram um juramento de silêncio, que Phil teria quebrado ao expor seu envolvimento neles. Trilhões de dólares estariam sendo desviados do orçamento americano, via Black Budget Projects, pelo governo, sem a interferência do Congresso, para diversas finalidades secretas, Black Projects. Uma delas seria a construção de mais de 130 bases subterrâneas desde, pelo menos, a década de 1940. Estas bases seriam como cidades sob o solo, conectadas por trens de levitação magnética de alta velocidade. A escavação teria sido feita com máquinas a laser que podiam fazer um túnel de 7 milhas em um dia. Phil falava sobre a formação de uma nova ordem mundial, onde um governo fascista único governaria o mundo. Os extraterrestres estariam relacionados a este plano. Durante o governo Eisenhower teria sido estabelecido um tratado entre o governo e os aliens, o Tratado Grenada 1954, no qual estes últimos poderiam abduzir algumas vacas e testar implantes em alguns humanos, porém com a condição de que isso sempre fosse relatado detalhadamente. Aos poucos os alienígenas alterariam o acordo, até chegar a ponto de não terem mais o que cumprir. O programa Star Wars seria então, na verdade, um projeto para a humanidade se defender destes invasores, não tendo nada a ver com a Guerra Fria, como era pregado. O governo teria então inventado isto para arrecadar dinheiro público.
Haveria uma agenda alien na qual até 2029, 5/6 a 7/8 da população humana do planeta deveriam ser exterminados e os remanescentes escravizados. Alguns extraterrestres estariam colonizando bases subterrâneas na Terra, há pelo menos 10.000 anos ou algo que poderia chegar aos 500.000 anos. Até pouco tempo atrás, 11 raças estariam presentes no planeta, 4 com boas intenções e 7 com más intenções. A má notícia para nós é que as 4 primeiras já teriam ido embora. Uma guerra patrocinada por aliens estaria sendo travada contra a humanidade. Haveria naves extraterrestres que seriam frequentemente derrubadas pelo governo. Até o momento os aliens viriam promovendo uma matança cujo número de vítimas estaria entre 6 e 7 milhões de pessoas. Além disso, aliens de aparência humana trabalharam ou estariam trabalhando no Pentágono faz mais de meio século. A base da alimentação de algumas das raças seria secreções glandulares humanas. Isto, para outras, provocaria o efeito de uma droga estimulante, equivalente ao da cocaína para nós. A partir de secreções glandulares extraídas de cadáveres alienígenas, os russos teriam criado uma arma biológica e as secreções poderiam ser estocadas por 30 anos. 38 milhões de dólares seriam então gastos pelos norte-americanos para adquirir estas armas. A AIDS, inclusive, teria sido criada como arma biológica em 1972 a partir de secreções glandulares de humanos, animais e alienígenas humanoides. 162 aeronaves secretas estariam guardadas pela mais alta patente do serviço secreto, dessas, 10 foram destruídas. Helicópteros negros sem identificação, mais de 65.000 nos Estados Unidos, estariam sendo construídos incessantemente e utilizados inclusive para espionagem. Phil falava ainda sobre o envolvimento de algumas empresas na construção de vagões especiais que possuíam algemas para transportar presos políticos, inimigos do governo, e sobre uma nave criada em 1943 que poderia desaparecer de um lugar e aparecer em outro, utilizando um mecanismo de tubo de vácuo. Descreviam uma tecnologia secreta, onde figuravam elementos do 111 a 140 da tabela periódica. Estes elementos teriam sido adquiridos após coleta de restos de naves extraterrestres caídas. Nelas, foram encontrados lingotes de metais que só poderiam ser produzidos no vácuo, fora do planeta. Esta tecnologia só poderia ser desenvolvida exclusivamente pelo homem dentro de 40 ou 45 anos. A tecnologia secreta estaria 1.200 anos à frente da então comercializada. Phil alegava ter participado das investigações sobre o atentado à bomba ao World Trade Center em 1993 e afirmava que os efeitos da explosão só poderiam ter sido provocados por uma pequena bomba atômica. Dizia que russos e norte-americanos vinham trabalhando em conjunto para modificar o clima. Mencionava um dispositivo Tesla para produzir terremotos, que fora o responsável pelas tragédias de Kyoto, no Japão e de São Francisco, Califórnia, nas quais não foram detectadas pulsações de ondas comuns em tais eventos nas condições naturais. Cynthia, sua esposa, mais tarde diria que Phil falara sobre o envolvimento da CIA com civis mortos e drogados e que a nave Shuttle Challenger da NASA teria sido abatida por um raio, provavelmente, dos russos. Acrescentara ainda que a imagem deste raio fora apagada de todas as cópias de vídeo que circularam no mundo.
Os outros sobreviventes do incidente em Dulce estariam sob vigilância do governo, um deles no Canadá. 11 amigos próximos de Phil foram mortos em um espaço de 22 anos e 8 destes casos foram registrados como suicídio. Morte estranha. Em 17 de janeiro de 1996 o corpo de Phil foi encontrado, de 5 a 7 dias depois do óbito, em seu apartamento, em Wilsonville, Oregon, por seu amigo Al Pratt, juntamente com um detetive do escritório do xerife da cidade e o gerente do estacionamento. Al teria ido à casa de seu amigo alguns dias antes, visto seu carro estacionado, mas por não receber resposta ao bater na porta teria partido. Apesar dos investigadores da polícia alegarem que Phil morreu por um tipo de ataque cerebral causado pela interrupção do suprimento de sangue no cérebro, total ou parcial, Cynthia, já divorciada de Phil desde 1990, acredita que ele tenha sido assassinado. Ela afirma que nenhum legista esteve no local. Conta ainda que quis ver o corpo antes da cremação, mas o diretor do local disse que o corpo já estava em estado avançado de decomposição e que poderia ser traumático para ela. Ela foi contatada por um detetive, Randy Harris, e este disse que havia marcas no pescoço de Phil. Uma autópsia foi feita então pela médica examinadora Karen Gunson e esta revelou que Phil não teria sido morto conforme foi dito, mas que ele haveria cometido suicídio enrolando uma mangueira de borracha em torno de seu pescoço e obstruindo assim o fluxo de sangue para a cabeça. Porém Phil foi encontrado numa posição estranha, seus pés estavam sob a cama, sua cabeça sentada sobre a cadeira de rodas no ângulo incomum, e o resto do corpo no chão. Havia sangue no chão perto da cadeira de rodas, mas não nela. Não havia ferida no corpo que justificasse o sangue encontrado e nenhuma amostra de sangue foi retirada pelo fato de os investigadores alegarem que a morte tenha se dado por causas naturais. Quando Cynthia voltou para o apartamento, percebeu que todo o material que Phil utilizava para dar as palestras, metais desconhecidos, fotografias militares, incluindo as de seu pai, material de leitura e notas para um livro sobre OVNIs que ele planejava publicar, havia sumido, porém, objetos de valor como moedas de ouro, carteira com dinheiro, joias, continuavam em seus devidos lugares. Os investigadores da Polícia Federal não quiseram levar isso em consideração, encerrando o caso como suicídio. O legista que colheu amostras de sangue e urina durante a autópsia, disse que não valeria a pena gastar dinheiro num caso de suicídio e se recusou a analisar as amostras. Estas teriam um prazo de validade de 12 meses. O legista voltou a ser contatado após o 11º mês, mas disse que tinha perdido as amostras e estas provavelmente já estariam destruídas. Cynthia diz ter sido impossível que Phil tenha segurado a mangueira de borracha com a mão esquerda e enrolado a mangueira 3 vezes, já que lhe faltava dedos nesta mão e os movimentos dos ombros estavam bastante limitados. Além disso, ele deveria estar sentado na beira da cama para ter enrolado devagar e dolorosamente a mangueira em seu pescoço até a morte. Em seguida, sua cabeça teria que ter caído primeiro na cadeira de rodas. Phil era especialista em química e conhecia muito bem suas necessidades médicas. Tinha vários remédios e uma arma de 9 mm, com os quais poderia ter tirado sua vida muito mais rapidamente sem tanta dor e sofrimento. Nenhuma carta de suicídio foi encontrada.
Ele inclusive dizia a alguns amigos que se um dia fosse encontrado morto e atribuíssem a causa suicídio, ele teria sido na verdade assassinado. Assim, foi com a garçonete dona de uma loja de conveniência em Aurora, Oregon, onde Phil gostava de lanchar, a quem ele mencionara 19 tentativas do governo de fazê-lo parar de falar, tendo também dito em certa ocasião: se alguma vez disserem que eu cometi suicídio, você vai saber que eu fui assassinado. Phil tinha uma turnê de palestras marcada que seria iniciada em 16 de janeiro. Estava animado porque suas palavras estavam chamando a atenção de muitas pessoas. Estava entusiasmado também pelos dias que passava com sua filha. Um amigo, Mark Ruffner, tinha encontrado com Phil no fim de semana de 6 e 7 de janeiro de 1996 e ambos combinaram de comprar terras no Colorado. Mark tinha sido contratado para ajudá-lo a escrever seu livro sobre OVNIs, Nova Ordem Mundial e Black Budgets. Afirmou que Phil estava muito empolgado. Ele não cometeu suicídio, foi assassinado e tudo aquilo foi feito para parecer suicídio, disse. Cynthia afirmou que Phil era muito religioso e não acreditava em suicídio. Descartou também que ele teria feito isto por causa das dores, pois, desde que ela o conhecera, em junho de 1986, já sentia e reclamava das dores crônicas intensas. Porém, ela destacou que desde que se conheceram, passou ele a se recordar mais de seu passado. Antes de morrer, Phil estaria aplicando regularmente injeções de betazerone como parte de um experimento para a cura da esclerose múltipla. Após sua morte, Cynthia entrou em contato com a empresa que ele dizia ser a responsável, mas afirmaram que não conheciam o caso. Outra coisa chamou a atenção: toda vez que Phil tomava as injeções ele se sentia mal e ligava para avisar que não poderia ficar com a filha. Estaria a saúde física e mental de Phil sendo controlados por aqueles que o tentaram silenciar através de medicamentos. Vultos e companhias. Muitos amigos de Phil disseram tê-lo visto acompanhado de uma mulher loira nas últimas semanas antes de sua morte. Cynthia chegou a ver uma mulher de longos cabelos loiros observando alguns encontros de binóculo e percebeu que quando alguém se aproximava dela, saía em disparada. Anotou a placa do carro, mas quando foi confirmar sua procedência descobriu pertencer a uma caminhonete roubada. O caso é inconclusivo. A saúde mental de Phil era bastante comprometida. Ele tinha dificuldades de aprendizado, era parte gênio, parte paranoico e esquizofrênico. Dizia que seu pai teria afundado 141 barcos durante seu período nazista, quando na realidade isto seria 3 vezes mais do que o melhor capitão de U-boat registrado na história. Cynthia conta que ele, às vezes, era um perturbador emocional, e poderia chegar a ser bastante mau e abusivo. Além disso, quando ele estava em crise ou sob pressão, dizia que alguém do escritório do xerife ou do governo teria batido à sua porta ou até mesmo, que teria sido preso e que esta era a forma de ele expressar suas crises. Porém, ela afirma que algumas vezes, infelizmente, ele estaria dizendo a verdade. Conta ainda que Phil tinha sonhos com espécies de realidades virtuais e quando ele se feria lá, acordava com o ferimento. Estaria Phil dizendo a verdade sobre seu currículo, sobre o incidente em Dulce, a biografia de seu pai e o conteúdo de suas palestras? Ou tudo isto não passaria de um delírio esquizofrênico ou mesmo de uma farsa mal intencionada?
Estaria Phil parcialmente certo e parcialmente errado em virtude de seus problemas psíquicos ou mesmo da suposta interferência em seu estado mental por parte daqueles que queriam seu silêncio? Cynthia diz ter o número do seguro social de Phil, que prova que ele trabalhou em todas as companhias que disse. Relata uma vez em que foram para um jantar de ação de graças na casa do irmão de Phil, George. Quando Phil começou a falar sobre aviões secretos, seu irmão ficou visivelmente nervoso, pedindo para que ele parasse de falar sobre isso antes que fosse morto. Ela e sua filha alegam terem visto helicópteros negros sem qualquer identificação algumas vezes sobrevoando sua residência. Dizia que Phil mencionava também um acessório que seria colocado no cinto e poderia fazer com que seu usuário ficasse invisível, mas que ele era sensível à mudança de frequência e sabia quando alguém neste estado estava próximo. Mary, sua filha, diz ter visto um homem no parque perto de sua escola e que só ela o podia ver. Seria possível que Cynthia e Mary também estivessem participando desses delírios ou da suposta farsa? Ou estariam dizendo a verdade e sendo vigiadas pelas pessoas que seu marido e pai, respectivamente, descrevia? Em suas conferências Phil mostrava parte do material que possuía, porém os mais incrédulos afirmam que ele nunca conseguiu apresentar nada que comprovasse sua autenticidade. É possível que nunca se venha saber o que há por trás de toda esta história de vida complicada e cheia de controvérsias e que continua regada de mistérios, incomodando a razão e o bom senso, talvez tirando a tranquilidade de quem se atreva a prosseguir em sua investigação e, por outro lado, se algum dia alguém conseguir descobrir que Phil realmente estava dizendo a verdade, muito mais pessoas deverão parar para refletir e rever seu posicionamento diante da já delicada situação do mundo. Atualmente pesquisadores como Alfred Bielek, que chegou a acompanhar Phil em algumas de suas palestras, e Ashley Tolle continuam com as investigações sobre a vida de Phil e suas alegações, e os resultados vêm sendo publicados em livros e em sites da internet. Philip Schrader afirma: "Eu matei aliens", um discurso feito por Philip Schrader, um homem que diz ter baleado e matado 2 alienígenas greys enquanto trabalhava como geólogo e engenheiro estrutural para o exército americano em projetos top secret. É chocante não apenas o relato, mas o fato de que 4 meses após esse pronunciamento, Phil foi achado morto, estrangulado até a morte em seu próprio apartamento. Teria ele falado demais? Peço para você investigar por si mesmo as informações apresentadas aqui. Não aceite nenhuma, desafie todas elas. Decida por si mesmo se as palavras aqui são verdadeiras. Você é o mestre de seu destino. Se você puder encontrar a verdade, dê a sua opinião porque ela é importante para nós, seja através de uma crítica, vídeo resposta, elogio ou sugestão.